Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um programa Realidades das Safras. É aqui que o produtor rural tem voz e tem vez para trazer, portanto, de fato, o que está acontecendo ali na sua propriedade rural e com o seu cultivo. E claro, você que está aí nos acompanhando do outro lado da telinha, pode participar também. O nosso canal de comunicação com você está aberto, seja pelo chat no site noticiasagricolas.com.br ou também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Manda sua mensagem, conta como é que está o clima por aí na sua região, sempre lembrando de falar em qual cidade, estado você está. Pode falar de como é que está o seu cultivo aí, portanto, na sua propriedade. E pode ser qual cultivo for, pode ser fruta, pode ser café, pode ser grãos, pode ser algodão, enfim. Vamos construir esse programa juntos aqui, compartilhando informações. E a gente também tem a participação dos produtores que nos mandam as fotos, as imagens, portanto, de como que estão as safras. E você também pode mandar pelo telefone aqui, o WhatsApp do Notícias Agrícolas, o DDD 19 99767-0241. Eu vou repetir para você anotar e mandar para a gente as suas fotos ou vídeos e também lembrando de colocar o nome, a cidade e o estado que você está falando. Repetindo, o DDD é 19 99767-0241. E, portanto, vamos às imagens da safra. Imagens do Tony Simonetti, ele que é citricultor em Aguaí, no interior de São Paulo, aqui pertinho da redação do Notícias Agrícolas. Muita poncanha, gente. Olha que beleza, o pé carregado. Vamos agora para Minas Gerais, imagens do Geraldo Magela Júnior, de Unai, mostrando aí um tempo fechadinho ali em Unai. E outra imagem dele já de outro dia, com o tempo mais aberto. É assim, gente, o tempo aqui no Sudeste tá complicado. Agora a gente vai para Darcinópolis, no Tocantins, imagens do Marcílio Marangoni, sorgo lindo aí na propriedade do Marcílio. E claro, né, como eu disse que aqui o produtor rural tem voz e tem vez, a gente chama então o nosso quadro das entrevistas, porque é claro, vamos rodar o Brasilzão aí para saber como é que estão as safras de norte a sul e de leste a oeste. Vamos então falar com o Fernando Sisto, de São João, no Pará. O Fernando Sisto, que é diretor da Agro São João. Fernando, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Letícia? Muito obrigado, viu, pelo convite mais uma vez. Nós é que agradecemos a sua presença aqui com a gente, Fernando. Eu queria entender como é que está aí a questão da safra da soja. Já terminou a colheita? Como é que foi o processo de colheita por aí? O clima colaborou? Letícia, é impressionante, né? Cada dia que passa é um novo aprendizado, cada ano é um clima diferente, né, Letícia? Então, assim, foi um ano muito bom para a colheita, a gente não teve chuva na colheita. Chuvas muito manchadas, sabe, Letícia? A nossa região aqui, que é a região próximo do Bico do Papagaio, entre o Pará e o Maranhão, a gente teve manchas nas lavouras, né, em relação à safrinha. A safra principal foi muito satisfatória. Teve fazendas que colheu de 72 e fazendas colhendo acima de 78, 80 sacas por hectare, porque de fato foi um ano de muita chuva no início e no final foi diminuindo. Então isso ajudou demais a colheita. Só que o safrinha, inclusive na Agro São João, a gente virou a nossa safrinha de milho para silagem, porque a gente ia perder a nossa safrinha. Então, assim, eu tive fazendas a 20 quilômetros de mim que teve safrinha cheia e a minha fazenda, tanto o gergelim quanto o milho safrinha, não foram bem. E a estratégia foi colher ele para fazer silagem para agora, no segundo semestre, o confinamento poder ganhar uma oportunidade de uma safrinha barata de milho, né? Ou seja, isso aí é um ponto que, inclusive, é muito inerente ao produtor rural brasileiro, né? Que ele consegue ali dar nó em pingo d'água e transformar ali o que tem, né? E o que ele consegue colher, ainda que não seja para a destinação principal que ele gostaria, ele consegue para outra. E a respeito da soja, Fernando, como é que está a produtividade da soja que vocês colheram por aí em São João? Olha só, a nossa média geral vai fechar com 72 sacas de média, né? As primeiras sojas, que pegou muito veranico, não produziram bem, mas depois que o clima estabilizou, a nossa soja estava acima de 80, mas a média geral ficou em 72 sacas.
E essas 72 sacas por hectare de média geral de produtividade, Fernando, ela está dentro do que vocês costumam colher para soja aí em São João, no Pará? Como é que costuma ser a média de vocês, se vocês têm aí uma linha do tempo? Olha só, a nossa região, ela tem um clima muito estabilizado. Então, assim, a média geral da fazenda, ela varia entre 74 a 78 sacas, né? Ela deu uma baixadinha devido à estratégia que a gente adotou errado, né? Devido ao clima, não foi bom, mas foi satisfatório, né? A nossa região, ela é muito arriscado para safrinha, mas a Uhum. safra principal, ela, você ganha muito na safra principal nossa, né? E essa boa produtividade, essa produtividade satisfatória, usando a palavra que você trouxe, quando a gente pega, Fernando, os componentes aí, a variável, né, dessa média de produtividade, os custos de produção e o preço de venda, costurando tudo isso, o que você traz para mim a respeito das margens aí, tanto sua ou também dos produtores, né, do pessoal da vizinhança, que eu tenho certeza que você deve ter contato aí com o pessoal, os vizinhos. Sim. Olha só, historicamente é uma das piores margens, né? Que ela vai variar entre 18 a 22% de margem esse ano, né? Então, assim, uma média de venda de 115 a 118 sacas, 115 a 118 reais, né? Um custo hoje só de insumos de 33, 34 sacos, fora o operacional, fora o investimento. Então, assim, são anos um pouco mais apertados que a gente tem que saber lidar com isso, né, Letícia? E como é que está o preço, mais ou menos, aí da saca da soja, tanto para o físico, né, para o balcão, e eu queria entender também como é que estão os travamentos futuros, Fernando. Olha só, físico balcão, as pessoas falam entre 118, 115, tem hora que dá 120. Preço futuro, eles falam em torno de 125, né, para a próxima safra. Só que assim, como a gente não começou a fazer nada ainda para a próxima safra, a gente está quieto. A gente está esperando aí pelo menos 130 para o ano que vem, né? Tendo em vista que os Estados Unidos pode dar um problema climático nos próximos dias, né? Eu acredito que nos próximos 15 a 20 dias pode acontecer um problema climático nos Estados Unidos, dando oportunidade de venda de soja para o ano que vem. Eu só acho que está muito cedo para fazer um negócio mediano, sabe? Entendi. E aí, aproveitando, né, esse encerramento, né, e dando a palavra para você deixar um recado, tanto para os produtores aí de São João, quanto também do Parazão como um todo, e desse Brasil que está todo mundo nos acompanhando aqui, eu queria deixar a palavra com você para dar um recado e também já emendando com uma pergunta que você pode trazer até como um recado para o produtor. Vende escalonado, faz alguma coisinha ali para pelo menos cobrir alguma dívida que esteja ali chegando mais perto de vencer? A palavra está com você, Fernando. Obrigado, Letícia. Sim, vender escalonado sempre é a melhor estratégia, né? Eu queria poder ter uma bola de cristal, porque assim, eu deixei de vender soja de 122, 123 e vendendo soja de 118, 115, porque a gente sempre acha que tá barato, mas nunca se esqueça, pode piorar, não é verdade? Mas olha só, como a gente não tem bola de cristal, o escalonamento da venda sempre vai ser a melhor estratégia. Isso daí não há dúvidas. E o principal de tudo, em relação a esses anos de dificuldade em relação a custo de produção alto, preço baixo e endividamento alto, a gente tem que ter muita resiliência, pé no chão e ter fé. Fé e acreditar que é um momento que vai passar, aonde a gente precisa ficar ligado nos custos e na gestão, que esse é o principal negócio. Na verdade, o nosso principal negócio não é a agricultura. Nosso principal negócio é entender de gestão. E isso é o mais difícil e a gente precisa começar a liderar esses assuntos, né? E a gente só sabe fazer na prática, né, no dia a dia, tentar melhorar a gestão da porteira para fora. Porteira para dentro, a gente já é expert, né? Até eu fiz um vídeo esses dias falando sobre a safrinha, o que deu errado, e na nossa vida é assim. A gente não, mesmo você se planejando, coisas vão dar errado. E aí é onde a gente precisa ter a resiliência de pegar os limões e fazer uma limonada, citando o exemplo do milho silagem que eu acabei de fazer, que é uma oportunidade de venda e de engorda de gado para esse período, já que eu perdi a minha safrinha de milho. Então, se eu posso dar um recado para vocês tudo aquilo que a gente planeja nem sempre dá certo, mas aquilo que você não planeja sempre vai dar errado. Beleza, Letícia?
É isso, Fernando, muito obrigada por essas dicas. Inclusive, foi quase uma aula de filosofia agora, o final dessa entrevista, né? Mas muito obrigada Verdade. pelas informações e, claro, meu caro, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Tamo junto, Letícia. Fica com Deus. Abraço a toda a galera aí do Notícias Agrícolas. Tá aí, então, estivemos com Fernando Sisto, diretor da Agro São João, falando diretamente de São João, lá no Pará, e o que ele traz de informação para a gente, né? Houve ali um certo problema com a questão do gergelim, do milho safrinha e também do sorgo por lá. O milho, por exemplo, né? O Fernando ele estava comentando agora nas palavras finais dele, né? Que o produtor rural ele precisa ali quando há algum problema, né, no caminho, né, pegar os limões e fazer uma limonada ou pegar aquele milho que não vai virar grão e fazer uma silagem, né? Então, esse foi a questão da safrinha em relação, portanto, a São João no Pará. Chuvas muito manchadas, mas a soja, segundo ele, teve uma produção satisfatória, uma média mais ou menos de 72 sacas por hectare, mas, infelizmente, a questão dos preços, né, quando a gente coloca ali na conta os custos de produção, a média de produtividade e os preços de venda, a margem para o produtor vai ficar bem apertada nesse ano, segundo o Fernando Sisto. Agora a gente vai então viajar. A gente vai, enquanto a gente consegue a conexão com o nosso próximo entrevistado, eu vou falando para você aqui que está nos acompanhando que a nossa programação aqui na TV Notícias Agrícolas, ela tem informação para você o dia inteiro. Então fique ligado. Às 8 horas da manhã começa o Bom Dia Agronegócio com a Carlinha Mendes, trazendo para você uma abertura de mercado muito completa, com entrevistados ali de peso do agronegócio ou do setor da economia. Ela traz informações, claro, né, e notícias muito relevantes sobre o agronegócio, preços de commodities, entrevistas sobre geopolítica, macroeconomia e, claro, né, às 9 da manhã a gente tem Realidades das Safras, às 10, Previsão do Tempo, às 11h30, Pecuária e Mercado e, obviamente, que ao longo da tarde a nossa programação segue aqui e você é o nosso convidado para permanecer ligado com a gente aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai, portanto, agora falar com o Douglas Peixoto Júnior, ele que é presidente do Sindicato Rural de Amambai, no Mato Grosso do Sul. Douglas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Douglas, eu queria começar te perguntando a respeito da colheita da safrinha de milho. Como é que está aí em Amambai? Então, Letícia, começou, mas bem discreto ainda, poucas áreas, os primeiros milhos de janeiro aí, do começo de janeiro, e estão sendo colhidos, mas eu não tive acesso ainda à produção, só só soube que começaram as colheitas, mas bem discreto ainda. Certo. E Douglas, me diga uma coisa, né? Claro que a respeito, se começou ainda de maneira muito incipiente a colheita, né? Eu até brinco com os produtores aqui, e eu pareço até um disco arranhado falando isso, né? Que eu brinco sempre que a gente só vai saber da produtividade a hora que passar pela última vez a máquina no último talhão, né? Mas Com eu queria certeza. entender com você, assim, ainda que tenha começado essa colheita, como é que está a condição desse milho, né? Como é que está a qualidade desses grãos? Então, segundo alguns dados que a gente tem da ProSoja aqui, que fez o levantamento através do programa que a gente tem no estado, que é o SIGMS, as condições aqui do município de Amambai, a gente está aqui com uma condição de 55% das áreas em condições boas e ótimas, 20% da área regular e 25% da área ruim. Em um total aí de 48 mil e quase 49 mil hectares de milho plantado. E eu queria entender também, Douglas, a respeito, né, que você falou, cerca de 55% das áreas do milho aí no município de Amambai, elas estão em condições boas ou ótimas. Isso é devido ao clima? Isso é devido a uma baixa pressão por pragas e doenças? Qual que foi o contexto do desenvolvimento desse milho até o momento? Na verdade, o que aconteceu na nossa região foi o seguinte: a gente veio de uma seca lá em janeiro, né? Que acabou afetando a nossa soja, antecipou o ciclo, a gente conseguiu plantar milho no começo de janeiro. E aí, com o retorno das chuvas, no mês de fevereiro, esse milho primeiro plantado, no primeiro plantio de janeiro, ele acabou que pegou um pouco mais de seca, digamos assim, até o retorno regular das chuvas. Então, esses são os milhos que estão com a condição ruim. Mas o restante é com o retorno das chuvas, ou essa noite choveu aqui, então tá tranquilo. Questão de pressão de doenças foi tranquilo também. E a gente está se encaminhando aí para uma boa safra.
E Douglas, eu queria entender também outra coisa, né? Se essa colheita começou agora, a gente tem ali uma condição, né, de uma mudança de tempo agora com uma frente fria entrando, que já começou, né, a atingir ali a região sul do país, inclusive com previsões ali para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, até de neve, e isso deve então se espalhar de certa forma para o Brasil. Eu queria entender como é que vocês aí de Amambai, né, e o produtor sul-mato-grossense está de olho nesse clima. Claro que a gente tem aquela divisão, né, do estado que a gente divide a parte norte da parte sul, mas eu queria entender para vocês aí de Amambai como é que está esse radar climático. Então, segundo as previsões meteorológicas, tanto o modelo europeu quanto o americano, para nossa região ainda não tinha ocorrência de geadas, né? Então, é uma queda brusca da temperatura, mas não é um evento que ainda nos preocupa com certeza, assim. Certo. E também tem a questão de que esse milho ele já tá, se ele já está no ponto da colheita, esse milho ele já está mais bem formado. Ele está um pouco mais resistente a essas condições de possibilidade de baixas temperaturas? Então, esse milho que foi plantado no primeiro plantio em janeiro já está praticamente escape, né? Se ocorrer uma geada agora. Mas os milhos plantados a partir da segunda quinzena de fevereiro, a gente espera aí que até a segunda quinzena de junho já esteja escape também. Outro ponto que eu queria entender com você, Douglas, é a questão das negociações, né? E entender como é que esse milho ele está sendo negociado, os contratos futuros aí o pessoal de Amambai, quantos por cento desse milho dessa safra já foi comercializado, já foi travado futuramente e como é que estão as liquidez aí nas negociações? Então, esse é um problema que a gente tem. Vejo baixa venda ainda, porque a gente não tem como travar o grão físico, devido à questão também que se a gente não, lá atrás não sabia se ia colher ou não, né? Devido à ocorrência de geado, mas como a safra está se desenhando aí, passou o time de vender com preço bom. Então, o pessoal vai ter que começar a vender a partir de agora, porque as contas chegam lá em agosto, né? E E eu vejo assim que, como a produção vai ser boa, vai dar uma rentabilidade boa também para os nossos produtores aqui. outro ponto que eu queria entender com você é a respeito de armazenamento e logística, né? A gente sabe que a capacidade estática do Brasil de armazenamento ela é bastante complicada. Aí no Mato Grosso do Sul, né, a gente tem esse polo muito grande de produção de grãos. Eu queria entender quanto da safra de soja ainda está armazenada, como que isso pode impactar agora que essa colheita do milho está começando, como é que vocês estão observando essas questões de armazenamento e de logística? Então, a gente observou nas últimas semanas aí um movimento bem grande nas cooperativas de embarque, né? Estão tirando soja, porque a safra vai ser grande, não vai caber todo esse milho. E eu sempre brinco com os produtores daqui, falo, não sei onde que vai guardar todo esse milho, porque vai ter milho com força. Mas isso é um problema bom, né? É melhor a gente não ter onde estocar e resolver esse problema do que a gente sofrer mais um ano com produção baixa. É um problema bom, foi ótima expressão, Douglas. E aí a opção vai ser se Lubeg e se continuar essas chuvas que você até comentou que veio uma chuva pontual essa semana, aí vai ter que ir para o secador. Isso adiciona algum custo de produção que deve apertar a margem aí do produtor? Na verdade, a gente sempre é colhido com a umidade mais alta devido a para não ter perdas, né? O produtor prefere pagar um pouco a mais para secar o milho dele do que ter quebra de colheita. Então, já é um custo que já o produtor já faz essa conta e está preparado. E aí, colocando, já que a gente está falando de custo de produção, pensando, ainda não existe né, essa questão da média de produtividade estabelecida, porque a colheita só está começando, mas assim, já se estima uma boa produção de milho. Queria entender, com os preços de venda, com os custos de produção aí para o produtor de Amambai, e também como que está essa comercialização, como é que fica a margem do produtor? Então, a gente tem vários modelos diferentes de plantio. Por exemplo, tem produtor que fez custo baixo, plantou um material mais barato, se precaveu da forma que se desse uma frustração,
não ficasse devendo tanto. E já temos produtores também que fizeram alto investimento. Então, eu acredito aí que a rentabilidade vai ser boa, porque nossas lavouras estão com condições aí de fechar na média do município até 100 sacos de média geral. Perfeito. E sabe uma questão que eu também queria pontuar com você, Douglas, e tirar essa dúvida? A respeito do milho, conversando com vários produtores de vários pontos do Brasil, muitos relataram que alguns híbridos que seriam tolerantes, principalmente ao ataque de lagartas e cigarrinha, eles não seguraram muito essa questão nesse ano, esses desafios no campo. Queria entender se aí em Amambai também foi o caso, e aí se você puder trazer para a nossa audiência um contexto de como que foi a pressão por pragas e doenças, seria ótimo. Então, a gente sofreu mais localizado, né? Alguns híbridos específicos que não aguentaram esse ano, mas em geral tá tranquilo. Não, a pressão foi baixa, pouco percevejo, então pra gente foi um ano tranquilo de para fazer o controle de pragas e doenças. Perfeito. E Douglas, para finalizar, eu deixo a palavra aqui para você, um tempo, né, para você dar um recado, seja para o produtor rural de Amambai, seja para o produtor rural sul-mato-grossense, ou para o produtor rural do Brasil todo que está nos acompanhando aqui. A palavra está com você. O que você está vendo para os próximos meses aí, para as próximas semanas, principalmente? Muito obrigado, Letícia. Obrigado pelo espaço da gente estar trocando essa ideia aí. Eu queria dizer a todos os produtores que nós somos a locomotiva do Brasil, a gente tem um know-how de como fazer e a gente se prepara para isso, para os momentos como esse, e que Deus abençoe a nossa, a nossa vida e a de todos que dependem do agro. E é isso aí, vamos para cima, que o Brasil não pode parar e a gente também não. Amém, que assim seja. E todos nós dependemos do agro, né? Independente de quem queira admitir ou não, seja para colocar etanol no teu carro, seja para você colocar comida na mesa, seja a roupa que você está vestindo, o agro, ele está em tudo. Douglas, muito Com obrigada certeza. pela sua Obrigado, participação com a Letícia. gente, viu? Tchau, tchau. Aí estivemos com Douglas Peixoto Júnior, que é presidente do Sindicato Rural de Amambai, no Mato Grosso do Sul, nos trazendo as informações, portanto, da colheita do milho, que começou ainda que de forma incipiente, deve ganhar ritmo nas próximas semanas. Por enquanto não dá para ter uma noção muito assertiva sobre a média de produtividade por hectare, mas fato é que deve ser uma safra boa, inclusive a capacidade de armazenamento ela não deve sustentar todo esse milho que deve ser colhido, mas segundo Douglas é um problema bom, né? Se assim a gente pode dizer, que foram até as palavras dele. Cerca de 55% das áreas lá em Amambai, dessas áreas de milho, estão em condições ótimas ou boas. Houve ali alguma pressão por pragas e doenças, alguns híbridos de milho que não conseguiram segurar um pouco ataques de lagartas, mas essa safra, de uma maneira geral, ela deve ser bastante positiva para o produtor de Amambai, lá no Mato Grosso do Sul. E agora, então, a gente vai para as nossas notícias das safras. Vamos falar um pouquinho de informações da Redpoint, essa consultoria então que traz para nós informações a respeito do mercado de grãos e oleaginosas que oscila entre o otimismo comercial e os riscos estruturais. Então vamos destrinchar essas informações juntos aqui. A trégua comercial firmada entre Estados Unidos e China, ela trouxe um certo alívio, ainda que temporário, aos mercados globais, mas a cadeia de grãos e oleaginosas ela ainda enfrenta um ambiente bastante desafiador e volátil, principalmente. É o que mostra esse relatório mensal divulgado pela Redpoint Global Markets e que obviamente você encontra aqui no site Notícias Agrícolas, né? E traz essa análise dos principais drivers de oferta, demanda e preços no segmento de soja, milho e trigo. Esse acordo, né, vamos lembrar, só para contextualizar para vocês, né, que nos acompanham, esse acordo temporário, né, da guerra comercial entre Estados Unidos e China, ele foi firmado em Genebra, na Suíça, ele tem uma validade de 90 dias e ele prevê a redução das tarifas bilaterais sobre produtos agrícolas e também industriais, além da suspensão de medidas retaliatórias, como o bloqueio chinês à exportação de minerais e de terras raras. Esse movimento, ele trouxe esse alívio imediato, ainda que seja temporário, aos mercados financeiros, portanto, né? Então, índices de bolsas de valores, questão do dólar, isso então a gente vê que aconteceu ali naquele momento, e enquanto se está em compasso de espera, esse mercado ele está aquela coisa, né? Um pé numa canoa, um pé no outro, né? Olhando um pouco com mais de tranquilidade para o mercado, mas sabendo
que quando esses 90 dias terminarem, o que será, né? O que vai vir, e aí vai voltar a incerteza. Então, vejam só, a Thaís Italiani, que é gerente de inteligência de mercado da Redpoint, ela diz o seguinte: a tensão estrutural entre Estados Unidos e China, ela continua presente e seguirá afetando o comportamento dos agentes econômicos. Além disso, os mercados ainda têm que lidar com questões climáticas, riscos geopolíticos, endividamento americano e mudanças na política energética. Quando a gente olha aqui para o Brasil, para a soja, né, a gente tem, portanto, um contexto trazido pela Redpoint de que o Brasil ele deve liderar as exportações, mas o equilíbrio vai depender de quem? Da China, obviamente. Então, vejam só, a construção de estoques estratégicos de soja pela China, ela alcançou níveis recordes de 43 a 44 milhões de toneladas, o que deve limitar as exportações da safra, as importações, perdão, da safra 24-25. No entanto, o USDA, o Departamento Norte-Americano de Agricultura, já prevê uma retomada na demanda do ciclo em 25-26, visando manter esse nível de segurança alimentar. Essa perspectiva ela deve favorecer os exportadores sul-americanos, especialmente o Brasil. Com uma produção estimada em 175 milhões de toneladas nessa safra 25-26, segundo o USDA, o Brasil ele deve manter a liderança global no mercado da soja. Para mais do que isso, a demanda chinesa potencialmente ampliada em decorrência dessa guerra comercial já está embutida nas expectativas das exportações recordes, o que deve pressionar os estoques domésticos aqui no país e fortalecer os preços no segundo semestre. Quando a gente olha para o milho, o etanol de milho está dando fôlego aqui no Brasil em meio a essa concorrência acirrada. O USDA ele projeta uma safra recorde de milho nos Estados Unidos para 2025-26, com o potencial de ultrapassar 400 milhões de toneladas pela primeira vez. A produção robusta permitirá o crescimento das exportações, mas também deve aumentar os estoques e pressionar os preços lá na Bolsa de Chicago. O Brasil, com uma estimativa de 131 milhões de toneladas para 2025-26, ele deve se beneficiar com esse cenário internacional, principalmente se as tarifas impactarem as vendas dos Estados Unidos e da Argentina. Além disso, o etanol de milho ele vem ganhando relevância no Brasil e já é considerado um fator-chave na sustentação de preços aqui no mercado interno. Abre aspas, então, para o Luiz Fernando Roque, que é coordenador de inteligência de mercado da Redpoint. Ele diz o seguinte: o forte consumo doméstico impulsionado pelo biocombustível é um diferencial positivo para o Brasil, que ajuda a mitigar os riscos internos. E agora a gente olha um pouquinho para o trigo, também seguindo nessa análise da Redpoint. O clima nos Estados Unidos ele pressiona a produção e fundos aumentam as posições vendidas. No trigo, as atenções estão voltadas para as condições adversas enfrentadas nas lavouras de inverno em estados-chave nos Estados Unidos, como o Kansas, Texas, Nebraska e a Dakota do Sul. O plantio do trigo de primavera ele avança de forma acelerada, acima da média dos últimos 5 anos lá no país norte-americano, mas o clima segue com um fator determinante na safra 2025-26. Lembrando que esse momento é o momento em que o mercado climático pesa bastante como um fundamento para os preços lá na Bolsa de Chicago, quando a gente fala de safra norte-americana, e obviamente isso resvala também para nós aqui no Brasil. Voltando, enquanto isso, os fundos especulativos aumentam suas apostas na queda de preços. As posições vendidas de milho e trigo atingiram níveis historicamente altos, tanto lá na Bolsa de Chicago quanto na Bolsa Europeia, mas os contratos vendidos em trigo alcançaram o maior patamar em 10 anos. A gente tem outros componentes dessa análise da Redpoint, mas claro que você encontra ela na íntegra aqui no site do Notícias Agrícolas. Vamos para a nossa próxima notícia, nosso próximo destaque agora, falar do Mato Grosso, que a colheita do milho atingiu cerca de 0,31% da área, segundo o relatório do IMEA. Então a gente vê, acabamos de falar aqui, com o pessoal de Amambai, no Mato Grosso do Sul, a colheita também começando de maneira incipiente. Ontem, conversando também com outros entrevistados aqui no Realidades da Safra, também que são do Centro-Oeste brasileiro, a colheita está iniciando ainda, então daqui a pouco a gente começa a ver algumas perspectivas na média de produtividade. Mas voltando aqui, portanto, a essas informações que são da agência Reuters de Notícias. O Mato Grosso começou a colheita da safra de milho 24-25 com 0,31% da área plantada, da área que foi colhida, segundo esse relatório do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Esse é o primeiro relatório
da temporada de colheita para o cereal de milho. A colheita esse ano ela começou ligeiramente atrasada na comparação com o índice na mesma época do ano passado. Então, se agora a gente tem 0,31% de área colhida, no ano passado, essa área, nesse mesmo contexto, nessa mesma época, era de 1,94% da área colhida. E também, quando a gente observa a média histórica de 5 anos, nesse momento deveria ter em torno de 0,98% de área colhida. Os analistas eles têm afirmado que o clima colaborou esse ano para a safrinha de milho lá no Mato Grosso, e que é o maior estado produtor do país, e a colheita estimada, segundo o IMEA, deve ser de 48,9 milhões de toneladas, um aumento, segundo em referência à safra do ano passado, segundo o IMEA, de 3,6%. O nosso próximo destaque é sobre a mandioca, informações que vêm do CPEA, portanto, a demanda se aquece e as desvalorizações, são minimizadas. Vamos lá, as ofertas da mandioca cresceram ao longo da semana passada na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Segundo os pesquisadores, os produtores buscam se capitalizar, sobretudo, para o plantio da safra 2025-26. A demanda pela raiz, por sua vez, ela se aqueceu, um contexto que amenizou a pressão sobre os valores de comercialização. O levantamento do CPEA ele mostra que o preço médio da raiz de mandioca pós-fecularia, ele ficou na casa aí de R$ 544,77 na semana passada, um pequeno recuo de 1,57% frente ao período anterior. A gente segue com informações do CPEA agora sobre o feijão. O preço do feijão carioca caiu, mas os valores do feijão preto se sustentam. Minha gente, friozinho chegando, o tempo da feijoada vem chegando também. Então vejam só, um levantamento realizado pelo CPEA em parceria com a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, mostra que os preços dos feijões apresentaram variações distintas na terceira semana do mês de maio, refletindo um avanço nas atividades da colheita da segunda safra e a dinâmica da demanda por diferentes padrões de qualidade. Os pesquisadores do CPEA eles destacam, porém, que as variações negativas elas foram menos intensas, o que, por sua vez, pode sinalizar que os preços teriam alcançado um patamar mínimo aceitável pelos vendedores. No caso do feijão carioca, os dados do CPEA mostram que a fraca demanda resultou em quedas nos valores, especialmente no estado de Goiás, no estado da Bahia, Rio Grande do Sul também. Já para o feijão preto, a demanda mais aquecida acabou dando sustentação aos preços. Além disso, os produtores estruturados, eles optaram por armazenar alguns lotes de feijão preto à espera de mais valorizações. No campo, a colheita da primeira safra ela está sendo finalizada, somando cerca de 97% da área já colhida até o último dia 17 de maio, segundo os dados da Conab, quando trouxe, portanto, a Companhia Nacional de Abastecimento, um levantamento a respeito da safra de grãos aqui no Brasil. No caso da segunda safra, a colheita ela tem sido realizada sobretudo no sul do país, totalizando praticamente metade da área cultivada já colhida. Segundo os pesquisadores do CPEA, as chuvas na região sul, entretanto, atrapalham e interrompem temporariamente as atividades nos últimos dias. Vamos lembrar que daqui a pouquinho tem o quadro da previsão do tempo para você. O Erickson Cunha daqui a pouco assume aqui a bancada, trazendo sempre com você um meteorologista de gabarito para discutir e para trazer um contexto a respeito do clima aqui no Brasil e contando, claro, com a sua participação também no nosso chat. Nossa próxima informação é sobre o mercado da soja, também pelo CPEA, a respeito dos valores internos que deram uma certa reagida no começo dessa semana, hein? Pesquisadores do CPEA indicam que o mercado brasileiro da soja, ele parece buscar um melhor direcionamento diante das recentes notícias sobre as safras na América do Sul, do ritmo de cultivo nos Estados Unidos e da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que a gente trouxe o contexto agora há pouquinho para vocês. Diante disso, os valores da soja, eles oscilaram na semana passada dentro de uma pequena faixa, mas no geral mostraram uma reação após perdas registradas nas semanas anteriores. Não sei se vocês se lembram que a gente comentou aqui, inclusive, a respeito de algumas perdas severas, principalmente lá na Bolsa de Chicago, a respeito de um projeto que tinha sido apresentado no Congresso norte-americano sobre biocombustíveis. Era um projeto que beneficiava óleo de soja, portanto, o óleo disparou, levou a soja em grão junto, mas cerca de 2 dias depois,
como obviamente, né, não era algo que havia sido ali já assinado, já para ser colocado em prática, já sacramentado pelo governo norte-americano, era só um projeto apresentado no Congresso. Isso gerou esse movimento especulativo na Bolsa de Chicago, tendo essa alta, portanto, acontecido, e 2 dias depois teve uma derrocada. Mas é claro que logo depois desse movimento especulativo, o mercado ele vai encontrando o seu balanço e, de fato, olha para o setor, né, para o mercado climático nos Estados Unidos. Então, segundo os pesquisadores do CPEA, no mercado spot nacional, enquanto o comprador segue tentando adquirir novos lotes a preços menores, os produtores estão afastados do spot, à espera de novas reações. No mercado externo, os preços da soja estão em alta, impulsionados pelas condições climáticas adversas nos Estados Unidos e na Argentina. Lembrando a você que está nos acompanhando que lá na Argentina está uma chuvarada danada, estado de calamidade por lá. Então, no país argentino, muitas lavouras encobertas pela água, não só lavouras de soja, mas também lavouras de milho. E claro, você que nos acompanha e sabe que a gente está de olho aberto, né, olho vivo e faro fino aqui no Notícias Agrícolas. A gente acompanha e traz para vocês todas as novidades a respeito desses mercados que competem aqui com o Brasil. E no nosso último destaque, a gente traz informações a respeito do milho também pelo CPEA. A colheita da segunda safra é iniciada e o preço segue em queda aqui no Brasil. Então vamos lá, ainda que de forma localizada e pontual, como a gente tem trazido nas entrevistas nessa primeira semana aqui, nesse comecinho de semana, ainda que de forma localizada e pontual, a colheita da segunda safra de milho ela foi iniciada no Paraná e em partes do Mato Grosso. Ao mesmo tempo, as atividades envolvendo a safra de verão também avançam e se aproximam da reta final. Segundo os pesquisadores do CPEA, a indicação é que, diante disso, o volume do cereal disponível para negócios está maior no spot, contexto que vem, então, pressionando as cotações. Já do lado da demanda, há muitos agentes atentos a esse cenário e estimativas indicando uma safra abundante se mantêm afastados à espera de desvalorizações. No mercado externo, os preços do cereal eles avançam, influenciados por relatos de chuva em excesso na Argentina, como acabamos de comentar aqui, por tempestades em regiões produtoras dos Estados Unidos e também por previsões indicando a possibilidade de geadas no centro-sul do Brasil nesta semana. Pesquisadores do CPEA ressaltaram, inclusive, que nem mesmo essa reação no valor externo ela foi suficiente para conter as quedas de preço aqui no mercado brasileiro. Além do clima, o setor brasileiro também está atento aos desdobramentos diante da confirmação do caso de gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Primeiro caso registrado em granja comercial aqui no Brasil. E isso, claro, no médio prazo, segundo essas informações do CPEA, pode prejudicar a demanda por milho, porque, como você, produtor rural, né, já conhece, o milho e o farelo de soja são os principais componentes da ração, não só para o frango, mas também para os suínos também. E dessa forma a gente vai se encaminhando para o final do Realidades das Safras. Eu agradeço você que continua aqui com a gente na nossa programação, acompanhando o programa. E o convite é para que você fique aqui ligado conosco no noticiasagricolas.com.br e também no nosso site, no nosso YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, que a nossa programação ao vivo segue ao longo do dia todo até o final da tarde. Então, claro, fique aqui com a gente porque o Notícias Agrícolas é informação agro-relevante e conectada.